Olá, galera, sejam todos bem-vindos a essa aula de hoje. Quem vos fala aqui é a professora Aline Jacob, professora de História, né? E nós vamos começar trabalhando hoje com um tema muito interessante de história, que é imperialismo. Imperialismo lá do século XIX, também chamado de neocolonialismo. O que significa imperialismo? Então, nós temos que trabalhar o conceito, né? Quando nós falarmos de imperialismo, você tem que levar em consideração, tentar relacionar essa palavra com uma outra palavra, que é dominação. Então, imperialismo significa dominação de territórios, né? Territórios da África, da Ásia e da América, por parte de nações como a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Itália, a Rússia e Estados Unidos. Então, todas essas nações imperialistas do século XIX dominaram territórios da África, da Ásia e da América também. Qual era o contexto europeu, né, desse imperialismo do século XIX? Então vamos lá para a Europa. A Europa estava vivendo a chamada Segunda Revolução Industrial. Lembrando que a primeira fase da Revolução Industrial aconteceu no século XVIII, lá na Inglaterra, começou lá na Inglaterra. Então nós estamos vivenciando aqui no século XIX já a Segunda Revolução Industrial. Embora esses países europeus estivessem em grande desenvolvimento econômico, cultural, né, eles surgiram problemas, né, dentro da Europa, como a falta de mercado consumidor, falta de mercado fornecedor de matéria-prima, excesso populacional, falta de locais de investimento. Então, qual foi a solução para essas potências imperialistas? Né? E expandir, colonizar, neocolonizar, dominar outros territórios para poder suprir essas necessidades aqui, né? Então eles visaram outros territórios. Que territórios foram esses? O continente africano, o continente asiático e parte do continente americano, ok? Então, olha só, é importante você entender também que existem vários tipos de imperialismo. Existe o imperialismo direto, onde há dominação política e econômica, aquela dominação total de uma nação sobre um povo, um território, ou um outro país, né? E há também imperialismo direto, onde há apenas um tipo de dominação, uma dominação econômica, certo? Lá no século XVI, né, Portugal e Espanha, né, entraram na colonização americana sob a justificativa da expansão da fé cristã. Já no século XIX, esses outros países que eu mostrei para vocês anteriormente, como a Inglaterra e a França, eles tiveram como justificativa ideológica principal a chamada missão civilizatória, porque o europeu via esses outros povos, os povos africanos, os povos dentro da Ásia, como povos inferiores, que precisavam ser civilizados. E aí, dentro da Europa, surgiu a ideia do chamado darwinismo social. Nessa teoria, né, existe a ideia de que o europeu, né, os países europeus, eles eram desenvolvidos, superiores aos outros povos, né, e tinham o direito, por serem superiores, tinham o direito de dominar esses povos e tinham ainda o dever, o chamado fardo do homem branco. Então era considerado como direito e como um dever dominar esses territórios africanos e asiáticos. Tá? Então olha só, a África ela vai ser dividida. Nós vamos ver nesse período a chamada Partilha da África. Vai haver uma conferência chamada Conferência de Berlim, aonde essas principais potências europeias elas vão decidir quem vai ficar com o quê, com que parte da África. Veja a África como um bolo, né, que vai ser fatiado por essas potências. E o que é pior, né? Presta atenção, menino. Presta atenção, menina, né? Não levaram em consideração as especificidades desses povos aqui dentro da África, né? Porque a África ela é um continente, conjunto de países, certo? Que são independentes, já eram independentes entre si, ok? Então essas potências, principalmente as europeias, não levaram em consideração esses aspectos, essas especificidades locais desses territórios dentro da África. E aí, olha só, você vai ver aqui de cor bege,
dentro desse mapa aqui da África, a dominação francesa. E essa cor rosinha aqui, a dominação inglesa. Então, esses territórios eles se tornarão colônias das potências europeias. É claro que isso não vai ser aceito de uma forma passiva pelos povos que já estavam dentro desses continentes, né? Então, nós vamos ter lá na África, especialmente na África do Sul, nós vamos ter a chamada Guerra dos Boeres, que foi o conflito entre os ingleses e africânderes, ou boeres, que eram os descendentes de holandeses que já habitavam ali, né? Pelo domínio da região, porque essa região era rica em minérios, rica em ouro, rica em diamantes. Então, os ingleses eles queriam o monopólio, né, da extração desses minérios, né? E a Guerra dos Boeres, o desfecho vai ser a vitória dos ingleses, né? O que vai vir também como consequência a segregação racial muito forte entre brancos e negros, né? O chamado apartheid, que até hoje, em pleno século XXI, ainda existe dentro da África. Lá na Índia, lá dentro do continente asiático, especialmente na Índia, nós vamos ter a chamada Revolta dos Cipaios, como também uma das guerras, um dos conflitos imperialistas do século XIX. Assim como lá na África do Sul houve a Guerra dos Boeres, lá na Índia, na Ásia, nós vamos ter a chamada Revolta dos Cipaios, né? Que foi a revolta de soldados indianos contra a dominação inglesa. Então, olha só, a Inglaterra impôs, né, obrigou indianos a lutarem contra o seu próprio povo. Então, isso vai gerar realmente revolta, né? Lembrando que havia imposição comercial têxtil inglesa, né, sobre os indianos, sobre a Índia, o que vai promover uma intensa crise econômica na Índia, que vai gerar aumento das desigualdades sociais, né? Então, nós temos hoje a Índia como um país extremamente populoso, né, mas que ainda sofre as consequências desse imperialismo do século XIX, assim como também países da África, né, certo? Uma outra guerra aconteceu também, uma outra guerra imperialista aconteceu no século XIX, que foi a Guerra do Ópio, conflito entre a Inglaterra e a China, certo? O que era o ópio? O ópio era um tipo de seiva que era retirado da papoula, que antes era usado como um medicamento. E depois vai ser usado como entorpecente, como uma droga, né? Isso vai gerar o desenvolvimento de um comércio do ópio. A Inglaterra vai querer impor economicamente ganhar o monopólio desse comércio do ópio, né? E os chineses não vão querer isso, né? Então vai haver a chamada Guerra do Ópio. Porém, novamente a Inglaterra ela vai ganhar essa guerra, certo? Gente, missão cumprida por hoje, certo? Então é importante você entender o conceito de imperialismo, né? O contexto europeu em que aconteceu esse imperialismo do século XIX, né? Quais foram os personagens, quais foram os elementos que estavam envolvidos dentro das guerras imperialistas, que guerras foram essas? Então, nós citamos 3 para vocês: a Guerra dos Boeres no sul da África, a Revolta dos Cipaios na Índia e a Guerra do Ópio na China, né? Consequências do imperialismo, nós vamos ver miséria, fome, dominação dessas superpotências, dessas potências europeias, principalmente europeias, sobre esses territórios africanos e asiáticos e parte também de território americano, certo? Consequências como ideologias, né, de segregação racial, como o apartheid. Então, para quem dominou, para quem era imperialista, para quem era império, houve o desenvolvimento econômico, político, né, dessas nações. Mas para quem sofreu essa dominação, né, houve consequências sociais muito graves para esses povos, ok? Então é isso, gente. Missão cumprida. Até a próxima.